O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, diz que vai modernizar contratos com as concessionárias de distribuição de energia e comentou, claro, a situação na Petrobras. Rodrigo Viga. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mudou o tom das cobranças públicas que vem fazendo a Enel de São Paulo, ao afirmar que não se deve falar neste momento na possibilidade de caducidade do contrato de concessão da distribuidora. Na semana passada, quando a situação parecia mais quente, mais efervescente, cobranças lá em cima, lá no topo, Silveira chegou a dizer que em um eventual cenário de perda do contrato da distribuidora, o governo federal poderia, por exemplo, relicitar a concessão ou até mesmo promover a reestatização da empresa. Nessa sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, o ministro destacou que é preciso dar à concessionária o amplo direito de defesa sobre problemas que vem acontecendo na concessão. Em São Paulo, em novembro do ano passado, um apagão de grandes proporções, após uma tempestade, deixou milhões de consumidores sem luz. Os trabalhos de recomposição foram lentos, demoraram aproximadamente uma semana. E no mês passado, um problema na rede subterrânea da Enel também provocou interrupção no fornecimento de energia em alguns bairros de São Paulo. Vamos ouvir o que disse nesta sexta-feira, em um outro tom, o ministro Alexandre Silveira. Que vou modernizar em muitos esses contratos para que as cobranças daqueles contratos que eu julgo que não foram contratos que atualmente atendem à qualidade de serviço de distribuição de energia no Brasil, mas que ao mesmo tempo o caminho mais seguro e o caminho mais correto nesse momento é a renovação e não a relicitação, por uma questão óbvia. Nós não podemos abrir mão de 120 bilhões de reais já aprovado no plano de investimento dessas distribuidoras dos próximos 4 anos no Brasil. Silveira também falou nesta quinta-feira sobre a turbulência que ronda a Petrobras ao longo das últimas semanas. Inicialmente, uma tentativa de fritura no presidente Jean Paul Prat, que segue firme no cargo. Essa semana, 2 baixas no Conselho de Administração da companhia. A última, inclusive, um indicado por Alexandre Silveira, pessoa próxima ao ministro de Minas e Energia. O presidente do Conselho de Administração da Petroleira, Pietro Mendes, que também é secretário de Óleo e Gás do MME. Silveira disse que essa decisão da Justiça de São Paulo deve ser revertida e tem essa expectativa. Aposta na capacidade e na qualificação de Pietro Mendes e entende que no momento não existe qualquer motivo para se pensar num plano B ou em uma nova indicação do governo para o Conselho de Administração da companhia. Agora, no final do mês, será definida a nova composição do colegiado da Petroleira Brasileira sobre essa disputa, essa queda de braço com Jean Paul Prat. Ao longo das últimas semanas, Silveira evitou ao máximo polemizar. Disse, no entanto, que a Petrobras tem um plano de negócios e, se ele for seguido, isso deixará o governo e o presidente Lula satisfeitos. Afirmou também que no governo, em cargos de confiança, como de ministro e presidente de estatais, ninguém é insubstituível. Personificar a posição do ministro de Minas e Energia, e eu disse isso na minha entrevista à Folha, e a Petrobras, é um equívoco. Na verdade, tem posições pontuais que são antagônicas, e é até natural que seja. Quando se fala muito em disputa e se personifica isso, fica parecendo que há um ponto de divergência e um ponto de disputa de poder. As minhas posições são posições de governo. O presidente de qualquer multinacional, ele dá a resposta aos acionistas. O presidente da Petrobras é a mesma coisa, ele tem que dar a resposta aos acionistas de referência, que são os acionistas minoritários que compõem o conselho, e tem que dar resposta ao acionista controlador. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou nesta sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, do encerramento do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia do Rio. Rodrigo Viga.
Ô Kobayashi, será que nessa medição de forças a gente pode dizer que tudo está empatado e no bastidor se fala que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu fazer uma intervenção e manter Jean Paul Prats no comando da Petrobras, mas também tem gente que diz que essa continuidade pode ser temporária, uma espécie de teste, para ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Ao que tudo indica, isso esfriou um pouquinho, né? Sim, fato é que esfriou nos últimos dias. O ponto mais alto dessa crise já passou exatamente no momento ali, na sequência daquela decisão do Conselho de Administração da Petrobras de não distribuir os dividendos, a perda de valor de mercado de mais de 50 bilhões, as reuniões que aconteceram na sequência disso, inclusive com alguns ministros importantes, como o ministro Silveira, o ministro Haddad, entre outros. Aparentemente, Jean Paul Prats permanece no cargo, mas claro que com um certo desgaste. Agora ele não pode errar, não pode dar brecha, porque qualquer coisa vai ser motivo para ressuscitar, requentar esse debate e isso vai pesar contra ele. Agora ele vai seguir numa linha um pouco mais estreita a sua gestão, porque está avisado, está em evidência. Agora é cenas dos próximos capítulos para a gente acompanhar como isso vai se dar, Thiago.